Olha, existem pelo menos 5 pontos que fariam com que muita gente não levasse um Geely EX2 para casa. Mas será que esses pontos são importantes para você? Fica aqui para você descobrir. Vem comigo. E aí, tá ansioso para conhecer um pouquinho mais do Geely EX2, não é? Então, antes disso, já não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, viu? Deixa seu like aí, assim esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas. E também eu te convido a se inscrever aqui no canal, mete bronca no botão que tá aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e vamos partir para o primeiro ponto que você precisa saber sobre esse carro aqui. Bom, vamos para o interior aqui do EX2 para a gente conversar. E o que a gente nota de cara é um volante com acabamento em couro bem interessante, forradinho, muito bonito. São apenas 2 raios, alguns controles aqui do kit ADAS, né, do controle de cruzeiro adaptativo e também de passar faixa, aumentar o volume e comando de voz e nada mais. Você tem as hastes aqui bem à mão, o acabamento ele é muito correto, são plásticos, tanto no painel de portas e nessa seção central um couro, semelhante ao dos bancos, para dar realmente um refinamento um pouquinho maior. Eu gosto muito do que eu vejo aqui em termos de acabamento. Por mais que seja algo muito simples, mas é um simples com materiais bons, com bons encaixes, sem rebarbas, tudo muito certo, do jeitinho que tem que ser. Os bancos têm um acabamento muito legal também, esse couro é realmente muito interessante, tanto nos bancos quanto aqui no apoia-braços e também nas portas, o painel de porta segue o mesmo padrão. Você tem texturas diferentes aqui, nessa parte superior, um black piano e um cinza fosco aqui, mas tudo de muito bom gosto, muito discreto. Você tem black piano nesses comandos aqui, que particularmente é algo que eu chamo a atenção, porque o black piano é aquele acabamento que você toca e fica marca, né? Então, realmente é algo que vai chamar a atenção aqui em termos negativos, né? Mas não é um negativo grave, é só para quem tem toque igual a mim, que não gosta de ver marca de dedo, que não gosta de ver muita sujeira, isso aqui acaba pesando contra. Mas é mais uma questão de preferência do que em termos de qualidade. Você tem aqui um carro muito justo, não é? Em termos de acabamento, até pelo preço dele. Vai ficar atrás do Dolphin Mini em relação a isso? Vai. Mas é questão de preferência, né? Ah, mas o motor não deveria estar aqui. O motor é montado sob o eixo traseiro, ou seja, esse carro aqui ele tem tração traseira. Exatamente. Bom, para a gente começar a andar aqui no EX2, vale ressaltar que ele já está ligado. Para eu ligar o carro, basta que eu o destrave e em seguida pise no freio. Então, já ligar ar-condicionado, multimídia e o carro já está pronto para andar. Coloquei aqui no drive e vamos embora para a gente falar as impressões que a gente tem a respeito do Geely EX2. Eu vou começar falando sobre desempenho, que foi o nosso gancho, né, para a gente entrar aqui no carro. A gente tem um motor de 116 cavalos, 15,3 kgfm de torque. Não é um grande motor, não são grandes números, mas tem um diferencial aqui que é justamente a tração traseira. E isso aproveita muito mais a potência do carro e não faz com que ele distracione, com que os pneus patinem, com que cante pneus. Você realmente tem um aproveitamento muito bom da potência e uma das coisas que é mais legal aqui, por ser um carro elétrico, é justamente o torque instantâneo. Você tem um torque muito bom, você pisa e ele responde. São 3 modos de condução, o modo normal, que é o que eu tô agora, o modo Eco, justamente para voltar aí a economia, né, para você não diminuir tanto assim a autonomia, e o modo Sport. A diferença entre esses modos, ela é sensível, principalmente o modo Sport. Você nota que a resposta do acelerador é bem mais rápida. E o modo Eco, ele já é bem mais anestesiado. Para você mudar os modos de condução, basta vir aqui na central multimídia e, né, descer ali o menu, e aí você tem os modos de condução por aqui. Esse carro vai muito bem.
O desempenho dele é muito satisfatório. Eu particularmente gostei muito do que eu vi aqui. Ele anda bem, ele responde bem. Então você tem um carro muito interessante para o dia a dia. E realmente me surpreendeu, né? E uma das coisas que eu mais notei é a diferença dos extremos nos modos. O modo econômico deixa o carro bem mais letárgico, bem mais amansado. E o modo esporte já deixa um pouquinho mais arisco. Uma coisa que eu senti falta aqui foi no modo esporte a direção ser um pouquinho mais pesada, né? Mas o desempenho na estrada fica limitado, até pela velocidade máxima de 140 km por hora, que é limitada eletronicamente. Nas horas da retomada, como uma ultrapassagem, é possível notar um desempenho bem limitado. Isso demonstra que realmente a proposta do Geely X2 e dos elétricos em geral é de que eles são pensados realmente para o uso urbano. Quem quiser pegar a estrada também vai precisar se preparar para um outro ponto negativo que nós vamos falar agora, que no caso é a autonomia. De acordo com o ciclo do Inmetro, o Geely X2 é capaz de rodar 289 km com uma recarga. É uma quilometragem menor do que alguns veículos a combustão quando abastecidos com etanol. É uma autonomia melhor do que o BYD Dolphin Mini, por exemplo, já que estamos falando de um carro da mesma faixa de preço, e praticamente igual ao BYD Dolphin quando comparamos os modelos pelo tamanho. Mas a autonomia ainda é um fator em que os carros elétricos precisam evoluir. Se você abrir o porta-malas, vai encontrar até um colete refletivo, só não vai encontrar um step por ali. Isso porque o pneu sobressalente foi substituído por um kit de reparo com selante, ou seja, você não vai precisar trocar o pneu do X2, o que dependendo da situação, diante das estradas esburacadas do Brasil, pode ser um grande problema. Eu acabei de falar dos pontos negativos aqui do Geely X2, mas também tem um vídeo aqui falando sobre os pontos positivos, aqueles itens que eu gostei e muito no X2. Então se você está preparado para assistir, e ver que eu não sou nenhum hater, que eu não tô aqui para falar mal de nenhum carro, tô aqui só para falar a verdade, crua e nua, doa quem doer, então deixe seu like e também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Por hoje é só.